Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Nélio Santos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre resistores. A gente viu como corretamente polarizar um LED, né? E colocar esse LED na tensão que a gente precisa, né? Que é o número de volts, e na corrente que a gente precisava para ele. Aqui nesse caso ele está abaixo da corrente necessária, que está só com 13,8. E a gente viu também como funciona a associação de resistores em série, que o resistor equivalente é a soma dos dois resistores anteriores, como a gente vê nesse exemplo aqui. A gente aprendeu também alguns cálculos que nos ajudavam quanto a isso. Então, para a gente retomar um pouquinho, né, a gente vai retomar aqui a teoria da associação dos resistores em série, que é R2 mais R1 é igual ao R equivalente. Então, aqui a gente colocou dois R's, né, desse jeito aqui, R1 e R2, soma 1 com 1, dá 2 elevado a 10 à terceira, que é um resistor equivalente de 2K. E aqui a gente tinha colocado eles dois, né, 2 de 1K, 1 kΩ, né? E numa tensão de 5 volts. Ficou 2,5 para cada lado. E depois a gente simulou o resistor equivalente disso com 2K. A gente viu que a corrente que passa é a mesma, né? Então a corrente que passa por todos os elementos de uma malha, ela é a mesma de uma malha fechada, né? E que é o que aconteceu aqui nesse exemplo que a gente tem aqui, certo? Então, estes dois de 1K têm uma resistência equivalente a este aqui, porque nos dois casos a corrente que está sendo consumida é a mesma. E como entra 5 volts e sai 0, entra 5 volts e sai 0, significa que a tensão de ponto a ponto, né, das duas pernas do resistor, ela é de 5 volts, ok? Agora a gente vai fazer alguns cálculos para a gente praticar. Bom, a gente entendeu já como funciona essa parte do resistor em série. O que a gente precisa fazer agora? Vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente vai colocar aqui uma fonte de tensão de 5 volts, onde a gente vai simular ela como se fosse o pino do nosso Arduino. Então, 5 volts. E aí, a gente vai simular como se eu quisesse falar com um ESP. Então, coloquei aqui o Terra na fonte, né? E agora a gente vai ter que fazer com que a tensão caia de 5 volts para 3,3 volts, que é a tensão que a gente precisa no nosso ESP. Então, essa é a tensão que tem que ficar aqui no meio. Quando eu faço a ligação que a gente já viu de resistores em série, né? Ela é aquela mesma ligação, e eu ligo, eu tenho 2,5 neste ponto do circuito. Só que eu preciso ter aqui 3,3 volts. Bom, então vamos lembrar da nossa fórmula aqui que a gente viu. O resistor equivalente é igual à soma, e para a gente saber a tensão de cada um deles é muito simples, né? Então, vamos aqui fazer o cálculo da tensão de cada um deles. Então, agora, a gente vai fazer o cálculo para saber o quanto fica de tensão em cada resistor. Vamos voltar àquela lei de Kirchhoff, que diz o seguinte. A gente vai inserir aqui a equação, que a tensão da fonte menos a tensão do resistor 1 menos a tensão do resistor 2, ela dá 0. E a tensão que fica em cada resistor, ela é proporcional ao tamanho do resistor. Então, a gente sabe que a corrente é a mesma. A gente tem que lembrar também daquela outra fórmula que a gente já conhece, que é a fórmula do vírus. Então, V igual a I vezes R. I vezes R.
certo? Então, a corrente que passa em todos é a mesma. A resistência vai mudar e o V da fonte que vai passar, ele é um só no circuito, na malha como um todo, porque ele vai terminar em 0. Mas em cada ponto ela apresenta uma diferente configuração. Então o que a gente pode dizer? Que o Vout de um dos resistores, no caso o Vout de R1, então vamos chamar aqui VR1 out, vai ser igual a R1 sobre a soma total, né? Porque basicamente o que a gente está falando aqui multiplicado pelo V da fonte. O que a gente está falando aqui é que como ele é proporcional, tem que sair 0, né? Então, ó, se entra aqui e entra aqui, tem que sair 0. A corrente é a mesma. Então, o que está mudando é a tensão. Então, a gente tem que saber quanto disso daqui está indo nele, né? Na proporção, multiplicar pela tensão é a saída. Simples desse jeito. Vamos fazer o cálculo naquele circuito que a gente viu ali, ó. Então, a gente tem aqui o VR1, que é de 1K, e o VR2, que também é de 1K. Façamos o cálculo, ó. VR1 out vai ser igual a 1K, que é 10 elevado à terceira. Tudo isso daqui sobre... Aí a gente vai fazer de novo, né? R1, que é 10 elevado à terceira. 1 vezes 10 elevado à terceira, mais 1, que é o R2, vezes 10 elevado à terceira. Vezes o valor da fonte, que é 5 volts. Se a gente for resolver essa equação, uma coisa muito simples a gente já até tem aqui, né? E aqui está bem fácil da gente entender o que está acontecendo. Ó, esse somado com esse vai dividir esse que está aqui. Esta medida claramente é 2 vezes a medida que está em cima, né? Então, se a gente fosse usar a matemática simples, o que a gente ia fazer aqui? Olhando, né, a matemática visual, eu diria o seguinte, que eu tenho uma medida em cima dividido por 2 da mesma medida embaixo. Então, quanto que é uma medida em cima dividido por 2 da mesma medida embaixo? É meio. Vezes 5 é a metade de 5, dá 0,2,5. Muito bem. Se a gente fosse resolver isso daqui de outras formas, tem N maneiras de resolver aqui, tá? Eu usei essa visual só para facilitar aqueles que, como eu, às vezes olham para a matemática e não gostam tanto dela. Mas não tem jeito, em eletrônica não tem como fugir da matemática. Então, aqui a gente calculou a saída do Vout deste resistor. E do outro, como a equação é a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Então, vamos comprovar a lei de Kirchhoff, que diz o seguinte, ó. O V da fonte menos o V de R1 menos o V de R2 tem que dar 0. E o cálculo bateu, né? Prova dos 9 está aí, bateu. Bom, muito bem. Agora a minha questão é diferente. A minha questão é, eu preciso que sobre lá no resistor 3.3 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar a equação que a gente quer imaginar para depois a gente resolver. Então, o problema. Vamos escrever ele. Deixar
como diferença de potencial 3,3 volts em R2. Bom, eu posso arbitrar o que eu quiser para R1, porque a gente já entendeu que é uma regra de proporção. Basicamente é uma regrinha de 3, por assim dizer. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai arbitrar um valor para R1. Então, a gente vai arbitrar que R1 ele vai ser igual a 1K. R2 é o que eu quero descobrir. O V da fonte, que é o pino do Arduino nosso, ele é 5 volts, né? Então agora, com base nisso, eu já consigo calcular. Isso são os fatores que eu conheço. E a corrente? Nesse caso, ela nem me importa. Eu não estou trabalhando aqui corrente, eu estou trabalhando sinal. Então, eu vou agora aqui inserir a nossa equação e vamos montar. Então, ó, eu quero que a saída de R2, o out dele, e vamos marcar aqui, eu quero um VR2 out de 3,3 volts. Essas são as coisas que eu conheço, ó. E aí a gente vai usar a fórmula que está aqui em cima, VR2 out, só estou trocando ela porque é o R2 que eu quero achar, vai ser igual a R2, então vamos lá, ó. Vai ser igual a R2 sobre R1, né? R1 mais R2 vezes o V da fonte. Muito bem. O VRout eu conheço? Conheço, tá aqui, ó, 3.3. Então já vamos substituir ele, 3.3, né? Vai ser igual ao R2. Eu conheço o R2? Não, é a minha incógnita. O R1 eu conheço? O R1 eu conheço. O R1 é 1K, né? Mais R2. Eu conheço o R2? Não conheço o R2, é o que eu quero descobrir. Vezes a fonte que eu conheço, que é o pino do Arduino, que é 5 volts. Muito bom. Então, aqui a gente já entendeu o que vai acontecer. Agora a gente vai resolver a expressão. E aí, tem várias maneiras de resolver essa expressão. A mais simples é pegar este elemento que está do lado de cá, que está multiplicando, e passar ele para cá dividindo. Mas para fazer isso, eu gosto sempre de fazer a operação do jeito longo. Então, vou mostrar como ela vai ficar. Primeiro, toda a nossa equação sendo reescrita. Como eu dividi um lado da equação, estou dividindo o outro. Por que que eu dividi só o último elemento? Porque o primeiro bloco inteiro é multiplicado pelo segundo. Então, eu posso fazer isso. Se não, eu teria que colocar tudo isso daqui dividido por 5 e ia dar na mesma. Mas por quê? Porque este primeiro bloco multiplica pelo segundo bloco. Então, aqui isso tudo corresponde a um valor que quando eu divido esta parte, na verdade, eu estou dividindo todo. E aqui, 5 dividido por 5, quanto me resulta? Em 1. Então, a gente já sabe disso. Vai dar 1. Eu não preciso colocar nenhum valor multiplicado por 1, porque é ele mesmo. Mas aqui eu já posso resolver esse lado da equação, porque ele já está na matemática, que é 3,3 dividido por 5. Dá 0,66. E aí eu vou replicar todo este cálculo que está aqui. Muito bem. Agora, o próximo passo que eu tenho da equação, eu tenho que resolver esta parte de baixo que está aqui. Porque ela tem um número aqui. Eu preciso resolver isso aqui, porque isso é resolvível. Então, vamos resolver. Se isso daqui está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, 0,66 é igual a
multiplicado por 1 vezes 10 elevado à terceira mais R2. Só que isso daqui é inteiro multiplicado por aquilo. Não posso esquecer desse parênteses. Por quê? Porque é 0,66 que multiplica o primeiro elemento, porque está multiplicando todo o resultado, e 0,66 que multiplica o segundo elemento, regra da distributiva da matemática, que vai ser igual ao nosso R2. Puxa, legal. Então, por que ele vai ser igual a R2? Aqui é a mesma coisa. Quando eu multiplicar tudo isso daqui, né? Se a gente fizer um passo a mais aqui, e eu multiplicar tudo isso daqui por esse mesmo valor, quando eu aplico o resultado dessa multiplicação, eu posso cortar essa parte de baixo pela parte de cima, porque eu estou multiplicando um pelo outro. Como esse valor que vai estar em cima é vezes aqui, né, sobre 1, então 1 elimina o outro aqui. Por isso vai ficar só R2 do lado de cá. Podemos até olhar em detalhes isso, e é o que a gente vai fazer, porque a gente sempre coloca em detalhes. Então, vamos lá, ó. É isso daqui dividido por times vezes 10 elevado à terceira mais R, que multiplica 2 vezes 1 vezes 10 elevado à terceira mais R, que multiplica 2. Lembrando que aqui é o mesmo cenário do outro. Isso tudo está dentro de um parênteses. Isso daqui, se a gente olhar esse número, é a mesma coisa que se ele tivesse sobre 1. É por isso que quando a gente resolve esse cálculo aqui, eu posso cortar o de cima com o de baixo. Por quê? Porque o mínimo denominador comum desses dois números vai ser esse cara aqui. Quando eu aplico o MMC, vai jogar para cá. Não é isso? Joguei para cá. Quando eu pego esse número, divido por esse e multiplico por esse, vai dar o número vezes 2 em cima. E o número vezes 2 dividido por ele, elimina, porque vai sobrar só o que estava do lado de cá. Não é nem vezes 2, senhores. É que vai dar ele por ele mesmo. Então, ele se elimina. Então, aqui vai sobrar só o R2, que era o cálculo que a gente já estava mostrando direto. Então, simplificando essa equação aqui, ó, vai ficar isso aqui times isso aqui, certo? Que é igual a R2, porque aquele parâmetro todo aqui, um cortou pelo outro, sobrou só o R2. Bom, como eu resolvo isso agora? Mais uma vez é fácil. Por quê? Porque a gente tem a regra da distributiva, então eu consigo resolver o lado de cá. Vamos resolver o lado de cá? Vamos resolver ele. 0,66 vezes 1 vezes 0,66 vezes 1000, já podemos fazer aqui, ó, 0,66. Vamos abrir até a calculadora aqui para a gente mostrar como funciona na calculadora. 0,66 vezes 1 vezes 10 à terceira é igual a 660. Então, vamos por aqui. Como a gente pode ter certeza que é esse número mesmo? Ó, 166 vezes 1000, 660. Então, 660. Que mais? É esse número mais o outro que está ali dentro. Qual que é o outro? O outro é 0,66 vezes R2, que é igual a R2. Puxa, que legal. Então,
A gente já achou aqui algumas coisas úteis. Agora, a gente precisa resolver só este bloco aqui, porque é R2 vezes 0,66. A gente tem que mover esse bloco todo para lá. Como a gente faz isso? Se está somando, passa para lá, subtraindo. Então, 660 menos é igual a R2 menos 0,66 times R2. Não é isso? Olha aí que legal. Então, se eu sei que 0,66 de R2 está subtraindo de 1 R2, porque aqui basicamente é 1 R2, dá 0,34. Mas qual é o jeito de eu ver isso como expressão matemática? É muito simples, não é? Como a gente faz? Ó, os dois números estão multiplicando R2. Então, R2, eu posso colocar ele em evidência. Regra contrária da distributiva aqui. Então, vamos aplicar a regra contrária da distributiva. A gente vai pôr R2 em evidência. Então, vamos pegar só o cálculo. A parte inteira é 1 desse lado de cá. 1 menos. Qual é a parte inteira do lado de cá? 0,66. Saiu 0,66. Tudo isso daqui multiplicado por R2. Agora ficou fácil, né? 1 menos 0,66, 0,34. Só para a gente tirar a prova dos 9. 1 menos 0,66, 0,34. Então, 660 é igual a 0,34 vezes R2. Bom, regra de novo, a mais simples da matemática. Isso daqui é uma parte inteira. Preciso resolver ela para o lado de cá. Aqui, ela está como? Multiplicando. Vai passar para lá como? Dividindo. Então, a gente não tem dúvida disso, certo? Vamos lá. Então, vamos aplicar. Ó, 660 dividido por 0,34 é igual a 0,34 times R2. Lembrando que o bloco inteiro de cima está multiplicado, por isso que eu posso aplicar isso. É a mesma coisa que eu pegar esse segundo lado e dividir por isso. Vamos resolver isso. Como ficou? 660 dividido por 0,34 é 1.941. Então, maravilha. 1.941, que é igual. Esse valor tanto multiplica quanto divide pelo outro. 1 pelo outro é igual a 1. Então, fica 1R2 ou R2 tão somente. Certo? Então, calculamos aqui o valor que a gente precisa ter. O resistor lá tem que ser de 1.941 ohms. Vamos checar se esse cálculo deu certo. A gente vai fazer agora a mesma operação, ó, que a gente fez, só que dessa vez trocando o parâmetro que eu quero descobrir. Eu quero saber se o Vout que vai sair 3,3. Vamos testar? Olha só que legal. Colocamos aqui a equação e aí a gente vai fazer ela VR2 out é igual a R3, que é 1.941, dividido por R1, que o nosso R1 é 1K, 1 vezes 10 elevado à terceira, mais R2. Quanto é o nosso R2? 1.941 vezes o valor da fonte, que é 5, que é o pino do nosso Arduino. Vamos calcular isso agora. Agora está fácil. Então, 1.000 mais 1.941, 2.941.
certo? Muito bom. 1941 dividido por 2.941, quanto dá? 0,6599. 0,6599 vezes 5, 3,2995. Então, VR2 out é igual a 3, vamos olhar de novo, ó. Tudo isso daqui vezes 5. 3,299. 3,2. Muito bem. Então, é muito aproximado com o que a gente queria. Um a mais passa um pouquinho, um a menos falta. E isso daqui arredondado é 3,3. Então, tá dentro. Vamos testar no nosso circuito? A gente chegou que aqui eu tenho que ajustar para 1941. Pronto. E vamos ver quanto ficou a tensão? Olha ela aqui, ó. 3,3 volts. Então, se eu colocar aqui um voltímetro, vamos colocar um voltímetro nesse projeto aqui. Nosso voltímetro vai apontar para a gente 3,3 volts. Vamos testar? 3,3 volts. Puxa, então se eu ligar aqui lá no meu SP, eu vou ter 3,3 volts aqui. Então o Arduino mandou 5 e aqui vai entrar 3,3 volts. É isso? Não. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque o nosso pino do ESP, ele funciona como uma resistência também. Tudo é uma resistência, por assim dizer, né? É claro, não tudo é uma resistência. Capacitores, né, indutores, trabalham com outro tipo de fenômeno. Mas, nesse caso, a gente está falando de resistências. Então, a gente vai olhar qual é a resistência do nosso ESP. O nosso ESP, lá na documentação dele, diz que internamente a impedância de entrada dele é de 100 kΩ. Ou seja, é como se tivesse um outro resistor aqui. Mas quando eu faço esse desenho, observe uma coisa, ó. Este aqui estava em série com esse porque ligavam um na saída do outro. Mas esse aqui, ó, liga na mesma parte, ó, que o outro. Então, esses dois resistores, eles estão em paralelo. É isso mesmo. Vamos imaginar o que é isso desenhando de um outro jeito? Vamos reorganizar esse desenho aqui, ó. Eu vou pegar a mesma fonte. Então, vou colocar aqui uma fonte. Ajuste nela 5 volts. Vou colocar um resistor, só que dessa vez eu vou pôr ele num outro desenho. Por isso que é importante, pessoal, sempre olhar de muitas formas o desenho que as coisas têm. Porque às vezes a gente se engana só pelo desenho. E olha o desenho equivalente desse daí. A gente vai fazer um desenho equivalente. Vai faltar aqui espaço. Deixa eu pegar tudo isso daqui e ver se eu consigo mover. Não dá nem para mover. Isso vai ser um problema. Vou ter que desenhar tudo de novo. Não tem problema. Ó. Vou fazer aqui. Vem para cá. Esse daqui vem aqui. E esse daqui vem aqui. Aí, que legal. Então, olha o que está acontecendo. O fenômeno que a gente tem é como esse aqui, ó. O certo, para ficar bonitinho, era sair dali, né? Mas ele não vai sair. Ele vai fazer essa besteirinha aí pra gente e não vai ter jeito. Bom, parte do software que reorganiza
Daí não tem jeito. E aqui vem para cá. Então, se a gente olhar esse desenho, é aquele ali, ó. É o mesmo desenho. O que é importante a gente entender? Será que é o mesmo desenho, Nélio? Vamos pôr aqui para a gente testar. 1941. Vamos dar play. Olha que interessante. Vamos ver se o desenho é o mesmo, né? Aqui eu errei, ó. Eu não ajustei esse resistor para 100K. E a diferença tá aqui, ó. Pronto. Vamos olhar agora, ó. Tá entrando no circuito e saindo. Qual é a minha corrente total do circuito? Corrente total 1.72, 1.72. Entrou aqui 5 volts, chegou até nessa porta aqui. Olha quanto deu aqui, 3,28. Antes estava 3,3. Por que caiu 0,01 aqui? Muito bem. A gente tem que entender um segundo fenômeno agora, que é o que a gente vai conhecer. Ó, podem observar que as correntes aqui que estão passando, por que está passando mais corrente, né, do que se fosse só o de 1.94? Porque a energia chega aqui e ela tem dois caminhos para escoar a corrente. Então a corrente chegou aqui, ela tem essa opção que vai sair menos, e ela tem essa outra opção. Por eu passar a ter duas opções de caminho, então eu tenho duas opções de caminho, a minha resistência total é menor do que essa. Por quê? E como a gente sabe disso? Porque quanto mais baixo for a nossa resistência, maior a corrente que passa. Se a minha resistência é mais alta, ó, observe aqui que aqui está passando 1.69 mA, porque é quase 2K. E aqui está passando 32.8 microampere, porque a resistência é muito maior. Então, a gente pode falar aqui uma coisa importante, ó. O que sai daqui é a soma desses dois. Percebe que legal? Então, o que está saindo é a soma. Se é a soma, é menor do que esse daqui. Porque esse daqui passa um tanto, esse daqui deixa passar mais um pouquinho, então a soma disso daqui é menor. E existe uma fórmula para a gente calcular isso, que é os resistores em paralelo. Então, qual é a fórmula do resistor em paralelo? Fica assim, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 sobre resistor 2. E eu poderia colocar aqui mais 1 sobre resistor N, conforme eu tivesse N resistores aqui, ok? Então, essa é a fórmula geral. Então, ficou muito fácil. Se a gente usar isso daqui como fórmula geral, então, agora a gente vai aplicar essa fórmula, que é 1 dividido por resistor equivalente, que vai ser igual a 1 por... Qual é o nosso resistor 1? Nosso resistor 1 é 1940 mais 1 sobre nosso resistor 2. Nosso resistor 2, ele é 100.000, certo? Então, 100.000 aqui. Vou pôr aqui um pontinho para ficar fácil da gente identificar cada número. E aí, agora a gente vai para a próxima parte, que é fazer o cálculo. Então, como fica esse cálculo? 1 sobre resistor equivalente é igual a... Aí vem a soma dessas duas partes. 1.940. Então, 1 dividido por 1.940 dá... Tá aqui. Mais
1 dividido por 100 mil. Tá aqui. Qual que é o resultado disso? 1 sobre REC, resistor equivalente, que é igual a soma desses dois caras. Então, a gente vai somar eles agora. Vamos copiar aqui e somar. Isso mais aquele vezes... Tá aqui. Vai dar isso aqui. Ok? Bom, agora a gente tem um fato, né? Olha que interessante. A gente sempre tem essa mesma configuração de equação aqui, né? Então aqui a gente está aqui 1 dividido por resistor equivalente. A gente tem que agora passar aquele 1 resolvendo isso que está para o lado de cá. Não é isso? Como a gente faz isso, então? Nesse caso, pela matemática, a gente vai usar uma coisa um pouquinho diferente, né? Então, vamos fazer aqui uma jogada maior, né? Eu posso pegar o resistor equivalente que está do lado de cá e passar para lá ele multiplicando. Então ficaria 1, que é igual àquele número vezes o resistor equivalente, né? Então essa seria uma fase do cálculo. E aí depois, se aquele número ali está multiplicando, eu passo ele depois dividindo 1. Então, só para a gente fazer isso daqui, vai ficar de maneira bem rápida, né? Para não... Vai ficar assim, ó. Esse cara aqui, ele está dividindo. Ele passa para cá multiplicando. Então, é a mesma coisa que eu fazer isso daqui. E como ele está ali multiplicando e multiplicando, ficaria 1 que é igual a isso aqui. O próximo passo que eu faço é passar isso daqui, que está multiplicando aqui, dividindo. E divido aí os dois membros por esse mesmo tanto. Então, ficaria 1 dividido por isso, que é igual... Depois a gente vai acertar um número lá. A R e Q, que é igual a isso, vezes aquilo, dividido por isso aqui. Só que nos dois casos ele separou a vírgula aqui no lugar errado. E aí, só para resolver isso. Isso daqui dividido por isso dá 1. E esse daqui dividido pelo outro dá um número, que é o que a gente quer achar. Que vai ser isso aqui, né? 0,1 dividido. Quanto deu? 1.903. Então, aproximadamente 1.903 é igual a... Como este bloco divide por esse, ele vira o nosso resistor equivalente. Será que se eu colocasse 1.903 daria o mesmo consumo de corrente? Vamos fazer o teste? Para isso, eu vou mudar um dos desenhos. Eu vou pegar este desenho do lado de cá e vou mudar ele, porque aqui sairia o pino do Arduino e entraria aqui para o pino do nosso SP, por exemplo. Então, eu vou preferir mudar o desenho do lado de cá. Vou pegar esse pino, vou ajustar para 1.903, que basicamente é o melhor precisão no software, vai ser 1.9. Bom, olha que interessante. A corrente somada aqui, 172, que é a corrente da fonte. A corrente somada aqui em série, 172, que é a corrente da fonte.
Maravilha. Isso explica muito. Só que aqui caiu para 3,28. Eu sei que eu tenho essa do lado de cá e eu preciso manter a equivalência para continuar tendo o mesmo 3,3 que eu tinha antes. Então agora a gente vai fazer um cálculo mais avançado para a gente achar o 3,3, sabendo que essa resistência aqui eu não mudo. E eu tenho que mudar as outras resistências, que nesse caso é essa daqui. Sabendo que a minha resistência equivalente tem que ser de... Quanto a gente tinha descoberto que tinha que ser a nossa resistência equivalente para funcionar nessa divisão aqui? 1940. Então, a minha resistência equivalente, ela tem que ser de 1940 para que esse cálculo aqui dê certo, né? Para que aqui saia 3,3, que foi o que a gente calculou lá atrás. Então, se ela aqui fosse para 1940, ó, eu teria 3,3 volts aqui nessa saída, que é o que a gente quer. Então, vamos fazer esse cálculo? Muito bem. Então, agora temos que no resistor em paralelo com R2 em 100k ohms ter um resistor equivalente de 1940. Simples desse jeito. Então, o que a gente conhece? O resistor 1, eu não sei qual é o valor dele. O resistor equivalente, eu sei que é 1940. E o resistor 2, eu sei que o valor dele é 100k, ou 100.000. Certo? Muito bem. Então, vamos aplicar a fórmula que a gente já aprendeu. Então, vamos lá na equação. Vamos inserir equação. E aí, aqui a gente vai resolver isso, né? Então, basicamente, a gente tem que 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? A gente sabe que o meu resistor equivalente é 1940, que ele tem que ser igual a R sobre 1 sobre R1, que eu não sei o quanto é. Por alguma característica expor ali 2 de todo jeito. Mais 1 sobre R2, que aqui eu já sei o quanto é. Aqui é 100.000. Então, eu posso falar que é 10, 100 vezes 10 elevado à terceira. 100.000. Muito bem. Como eu resolvo isso? Puxa, tem 1 milhão de jeitos de resolver isso, né? E alguns são mais fáceis, outros mais difíceis, mas é muito fácil, no geral, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Vamos abrir a calculadora. 1 dividido por 1940 e eu já tenho um número. Seja ele lá qual for, vou colocar aqui a expressão dele. É 1 sobre R1 mais o valor do segundo número, que eu também já tenho ele, que é, vamos lá, 100. Então, 1 dividido por 100 na terceira. Desculpa. Então, 1 dividido por 100 na terceira. Muito bem, tá aqui. Tá aí. Agora é fácil. A gente vai jogar todos os parâmetros para um lado só, dos que nos interessam, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Se aqui está somando, passa para lá, subtraindo, né? Então, simples como voar. A gente vai pegar isso daqui, que está somando, e vai replicar essa equação inteira aqui, fazendo o seguinte: isso menos isso daqui, que é igual a essa resposta aqui inteira, menos isso aqui.
basicamente o que a gente está falando é que eu vou resolver isso aqui. Menos isso aqui. Tá aqui o número. Que vai ser igual a 1 sobre R1. Porque esse cara aqui menos aquele lá é 0, né? Então, eu posso simplesmente anular ele, vai ficar assim. Bom, agora eu já sei qual é o meu parâmetro. Eu tenho esse cara aqui, e aí a gente vai fazer aquela jogada inteira de novo, né? Então assim, eu tenho esse cara aqui que está dividindo. Posso passar ele para lá multiplicando. Quando eu passar ele multiplicando, vai ficar esse número multiplicando R1, que daí eu posso passar isso daqui dividindo para o lado de lá. Vai ficar 1 sobre esse número de cá. Então vamos fazer todos os passos bem rápido, copiando e colando para a gente ver. Então vai ficar como? Esse cara aqui vezes R1, que é igual a este cara aqui. Só para pôr bonitinho. Esse cara aqui vezes R1, que vai virar isso aqui com isso aqui. Vai virar 1, desculpa. Porque R1 multiplicado ele dividido dá 1. Muito bom. Agora eu vou passar isso daqui dividindo para lá. Então, vamos passar isso daqui dividindo para lá. Vou pegar esse número inteiro. Pega esse blocão. Vem aqui, divido ele por esse número. Aqui. Que é igual a esse cara dividido por aquele número ali. Muito bem. Esse número dividido por ele mesmo dá R sobre 1. R1 sobre 1. E este cara aqui vai dar aquela resposta ali, que é o que a gente vai pegar agora. Então, 1 dividido por aquele número dá 1.978. 1.978 ômega. Então, se eu trocar aquele meu R1 para 1.978, olha só que legal agora. Vou vir aqui e vou trocar o meu R1, porque ele eu posso trocar para 1.978. Eu não vou conseguir chegar no 8 tão aproximado, que seria 1 para cima aqui, né? Vai dar o meu 3.3 volts que a gente queria entrando na porta do ESP. Com isso, a gente corrigiu a defasagem. Bem, para esse vídeo era isso. E depois a gente volta com o terceiro vídeo, com as deduções matemáticas e mais explicação.